O crepúsculo tingiu o céu de vermelho quando Bill Cachorro Louco avistou no horizonte a silhueta de uma cidade esquecida pelo tempo. O vento carregava um cheiro estranho, algo entre madeira podre e terra molhada. E as sombras das construções em ruínas pareciam se esticar como dedos esqueléticos sobre a estrada de terra batida. Diziam que ninguém mais se aventurava até aquele lugar. Monteiro, a cidade fantasma, era apenas um sussurro entre os viajantes do oeste. Há décadas, algo havia acontecido ali. Algo que fez os moradores sumirem de um dia para o outro. Alguns falavam em praga, outros em maldição. Mas Bill não era homem de temer histórias de velhos bêbados em saluns poeirentos. Agora ele cavalgava direto para o coração desse mistério. Por quê? Um pedido inesperado. 3 dias antes, um velho caolho apareceu em Campo Grande segurando uma carta amassada e chamando por Bill. Disse que Monteiro escondia algo valioso, algo que só ele poderia recuperar, algo que nenhum outro homem teria coragem de buscar. Bill não era de negar um desafio, mas ao cruzar o limite da cidade, percebeu que esse não seria um trabalho comum. A poeira no chão não se movia. Nenhum grilo cantava, nenhum corvo grasnava. Apenas um silêncio opressor, como se a cidade esperasse por ele. As primeiras construções eram esqueletos de madeira, lojas e estalagens esquecidas pelo tempo. Portas rangiam ao vento, e placas quebradas balançavam em pregos enferrujados. A ferradura do cavalo bateu em algo metálico, e Bill olhou para o chão. Uma pistola caída, enferrujada e sem dono. Ele desmontou, os sentidos aguçados, e caminhou lentamente pela rua principal. Um salão de portas escancaradas parecia chamá-lo. Lá dentro, copos e garrafas ainda estavam nas mesas, como se um jogo de pôquer tivesse sido interrompido. Cartas estavam jogadas pelo chão, algumas queimadas nas bordas. Bill se aproximou do balcão. Atrás dele, um grande espelho manchado refletia sua própria imagem. E algo mais. Um vulto parado na entrada do salão. A mão de Bill foi direto para o revólver. Ele virou-se num instante, pronto para atirar. Mas a porta balançava vazia ao vento. E então, pela primeira vez em muito tempo, Bill sentiu um calafrio subir pela espinha. O salão continuava em silêncio, exceto pelo ranger das portas balançando ao vento. Bill Cachorro Louco ficou parado por um instante, os olhos fixos na entrada vazia. Mas ele sabia o que tinha visto. O espelho não mente. Ele avançou devagar, os sentidos aguçados, a mão firme no cabo do revólver. Seu corpo inteiro estava tenso, cada músculo preparado para reagir. Algo não estava certo naquele lugar. O chão de madeira estalou sob suas botas e um cheiro estranho tomou o ar. Não era apenas poeira e podridão, era algo mais, algo antigo. Um cheiro de cera queimada e ervas secas, um cheiro de feitiço. Então ele ouviu: "Você veio, cachorro louco, como eu sabia que viria." A voz veio de todos os lados, sussurrada e rouca, como se o próprio vento falasse com ele. Bill se virou rápido, o revólver já levantado, mas não havia ninguém. Apenas sombras dançando sobre as paredes, até que algo se mexeu atrás do balcão. Ele mirou no mesmo instante, o dedo leve sobre o gatilho. Uma figura emergiu das trevas, movendo-se lentamente, como se seu corpo fosse feito de fumaça. Quando entrou na luz fraca das velas, Bill viu o rosto dela. Uma velha, encurvada, com pele enrugada como couro ressecado. Mas os olhos... aqueles olhos não pertenciam a nenhum ser humano. Eram fendas brilhantes, como carvões incandescentes. Seu sorriso torto revelou dentes escurecidos, e seus dedos finos e compridos pareciam garras de um animal. "Sabe quem sou, Bill?" Ela sussurrou, a voz arranhando o ar. Ele não respondeu, mas sabia. A velha à sua frente
Não era uma mulher qualquer. Era Helena Sangue Seco, a bruxa do condado. Diziam que ela havia morrido há mais de 40 anos, queimada pela própria cidade. Mas ali estava ela, de pé, como se o tempo não tivesse tocado sua alma amaldiçoada. Eu senti quando você cruzou os portões de Monteiro. Ela deu um passo à frente, e a madeira sob seus pés não fez barulho. E senti quando trouxe o que preciso. Bill estreitou os olhos. Não trouxe nada para você, velha. Só estou aqui pelo que me pertence. A bruxa soltou uma risada seca, estalando como gravetos ao fogo. Ah, mas você trouxe sim. A bala, Bill. A única coisa capaz de me mandar de volta pro inferno. Bill sentiu um aperto no peito. A bala de safira azul. O velho caolho disse que ela estava no mesmo local do seu tesouro. Mas não havia contado tudo. A bruxa não estava atrás de um ouro qualquer. Ela queria a bala para destruí-la, para garantir que ninguém pudesse matá-la. Você sente isso, não sente? Helena deu outro passo, e o chão pareceu se mover com ela. A cidade inteira está me esperando, e agora que está aqui, não vai mais sair. A lâmpada a óleo atrás do balcão explodiu num clarão de fogo, lançando labaredas nas paredes. O salão foi tomado por um vento frio, e as sombras começaram a se contorcer, crescendo, se transformando. Bill puxou o gatilho. O tiro rasgou o ar, mas quando atingiu a bruxa, ela não caiu. Seu corpo se despedaçou em névoa escura, e num instante, ela surgiu ao lado dele. Bill girou, puxando outra bala. Mas antes que pudesse disparar, uma força invisível o atingiu no peito e o lançou contra uma mesa, quebrando-a em pedaços. Ele tentou se levantar, mas mãos frias agarraram seus pulsos. Não eram de homens, eram sombras, rostos sem olhos, puxando-o para baixo, para dentro do chão. A bruxa se aproximou devagar, os olhos brilhando ainda mais forte. Monteiro me pertence, cachorro louco. E agora, você também. Bill rosnou, lutando contra as sombras. Mas algo dentro dele sabia que não poderia vencê-la assim. Ele precisava da bala. Precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. E para isso, precisava sobreviver. Bill se recuou, respirando pesadamente, tentando dissipar o calafrio que ainda percorria sua espinha. A bruxa, ou o que restava dela, havia desaparecido, mas suas palavras ficaram ecoando em sua mente. Uma bala de safira azul. Ele nunca ouvira falar de tal coisa. E para ser sincero, Bill não sabia se deveria acreditar naquilo ou se estava se envolvendo em algo além de sua compreensão. O tesouro estava aqui, em Monteiro, e com ele, a maldição de uma bruxa antiga que não seria facilmente derrotada. Ele olhou para a caixa de madeira, onde ela o havia conduzido, e, hesitante, estendeu a mão para tocá-la. A superfície estava fria, dura e marcada com símbolos que pareciam se mover sob sua visão, como se fossem vivos. Quando seus dedos roçaram a caixa, ela se abriu sozinha, revelando dentro uma série de objetos reluzentes. Mas o que mais chamou sua atenção foi o brilho de um pequeno saco de veludo negro, que parecia pulsar com uma energia própria. Bill pegou o saco com cuidado e o abriu. Dentro, uma pedra azul brilhava, como se tivesse absorvido toda a luz da sala. Não era um simples cristal, era uma safira, mas com um tom quase sobrenatural, uma cor profunda que parecia murchar os próprios olhos ao observá-la. Ele sabia sem dúvida que ali estava a chave para derrotar a bruxa. Mas havia algo mais. Um mapa, enrolado e preso com um cordão de couro, estava na parte inferior da caixa. Bill o desenrolou com pressa. As linhas desenhavam um caminho tortuoso pelas ruínas de Monteiro, marcando um local profundo no coração da cidade, onde ele teria que descer até os subterrâneos para encontrar o verdadeiro tesouro. Ele não tinha escolha. O destino havia lhe sido lançado, e de algum modo,
Aquele mapa lhe oferecia o único caminho de volta para casa. Só que a ideia de explorar os subterrâneos de uma cidade amaldiçoada não era exatamente o que Bill considerava uma diversão. Mas o tesouro e a bala de Safira estavam lá, e ele não era homem de voltar atrás. Ele guardou a Safira azul no bolso e partiu em direção ao centro da cidade. O silêncio novamente envolvia o lugar. O vento, embora presente, não parecia se mover como de costume, e até os fantasmas dessa terra moribunda pareciam observar de longe, esperando para ver o que Bill faria. Conforme avançava pelas ruas em ruínas, Bill percebeu algo peculiar. À medida que se aproximava do ponto marcado no mapa, as construções pareciam mais sombrias, mais opressivas. Um presságio de morte pairava sobre ele. Uma sensação estranha, como se os próprios alicerces do mundo estivessem tremendo, ameaçando se desintegrar sob seus pés. A entrada para os subterrâneos estava oculta atrás de uma parede quebrada, escondida por toneladas de escombros que o tempo e a negligência haviam deixado para trás. Bill usou sua força para mover as pedras e, com um último esforço, revelou uma escada de ferro enferrujado que descia para as profundezas. Ele não hesitou. Com a Safira no bolso e o revólver na mão, Bill desceu em direção ao desconhecido, sem saber que, em breve, ele não estaria mais sozinho. Algo nas sombras estava esperando, algo que havia sido acordado por sua presença. E o que quer que fosse, Bill não poderia voltar atrás agora. Bill desceu pela escada de ferro, sentindo o ar gélido e úmido envolver sua pele como dedos invisíveis. As paredes do túnel pareciam vivas, pulsando com uma energia estranha, como se Monteiro sussurrasse segredos antigos em seu ouvido. O chão era de pedra irregular, e o silêncio ali era diferente do da superfície. Não era apenas a ausência de som, mas algo sufocante, um peso que esmagava o peito. O mapa o guiou por um labirinto de passagens estreitas, até que finalmente ele encontrou o que buscava. Uma câmara ampla, iluminada por uma luz fantasmagórica vinda de tochas que ardiam sem fogo. No centro, uma mesa de pedra, e sobre ela, um cofre antigo com entalhes em espiral, parecendo respirar. Bill deu um passo à frente, os dedos prontos para tocar a madeira. Você não devia ter vindo, Bill Cachorro Louco. A voz cortou o silêncio como uma lâmina. Um arrepio subiu pela espinha de Bill, e ele se virou num estalo. A bruxa estava ali. Ela não era humana. Seus olhos eram buracos de carvão em brasa, sua pele uma casca acinzentada que parecia se contorcer, como se 1000 almas aprisionadas tentassem escapar de seu corpo. Suas vestes eram trapos negros que flutuavam sem vento, e seus dedos finos e alongados tremiam com uma energia maléfica. Oeste ou leste, sul ou norte, não há homem que me possa matar. Bill firmou os pés no chão, os dedos roçando o cabo do revólver. Seu instinto gritava para puxar a arma e atirar, mas ele sabia que isso não funcionaria. A bruxa não era de carne e osso. Então, por que tem medo, velha? Ele rosnou, tentando manter a voz firme. A bruxa riu, um som áspero que fez as tochas tremularem. Medo? Não, Bill Cachorro Louco. Eu não tenho medo. Mas você, antes que pudesse reagir, algo o atingiu como uma parede invisível. Seu corpo foi lançado contra a pedra com força, e ele sentiu o ar ser arrancado dos pulmões. Quando tentou se levantar, mãos fantasmagóricas surgiram do chão, segurando seus braços e pernas, puxando-o para baixo, como se quisessem arrastá-lo para o inferno. A bruxa ergueu as mãos, e as sombras ao redor tomaram forma, contorcendo-se em figuras grotescas, rostos sem olhos que sussurravam maldições esquecidas. A dor em seus membros era lancinante, como se estivesse sendo queimado por dentro. Você não é nada além de carne e ossos, pistoleiro. Como os outros,
Você cairá. Bill apertou os dentes. O desespero subia por sua garganta como um veneno. Mas então algo vibrou contra seu peito. A Saphira. Lutando contra as mãos espectrais, ele enfiou os dedos no bolso e puxou a pedra azul reluzente. No mesmo instante, um clarão intenso explodiu da Saphira, iluminando a caverna com uma luz quase divina. As sombras gritaram e recuaram, e a bruxa cobriu o rosto, emitindo um som que não pertencia a este mundo. Bill agarrou o revólver e, sem hesitar, deslizou a Saphira azul no tambor vazio. Ele girou o cilindro, sentindo algo diferente, algo vivo dentro da arma. O metal parecia vibrar, como se tivesse se tornado parte dele. Vamos ver se você ainda ri disso. A bruxa avançou, as sombras se esticando como lanças para perfurá-lo. Bill puxou o gatilho, o tiro rasgou o ar. A bala de Saphira saiu do cano como um raio azul, cortando as trevas e atingindo a bruxa bem no centro do peito. O impacto foi instantâneo. Ela arqueou o corpo para trás, um grito horrendo saindo de sua garganta, enquanto sua pele se despedaçava em cinzas. As sombras gritaram junto com ela, tentando fugir, mas eram sugadas para dentro da luz da Saphira, como se o próprio inferno estivesse sendo puxado para dentro daquele pequeno fragmento azul. A bruxa se contorceu, sua forma encolhendo, dissolvendo-se. Seu último olhar foi de ódio. Isso não acaba aqui, ela sussurrou, antes de desaparecer em um turbilhão de poeira negra. O silêncio voltou. Um silêncio real, sem peso, sem maldição. Bill ficou ali por um instante, o peito subindo e descendo rapidamente. Suas mãos tremiam, mas ele as controlou. Guardou a Saphira no bolso e caminhou até o cofre. Ele o abriu sem esforço. O tesouro de Monteiro era dele. Ele subiu para a superfície, sentindo o calor do sol na pele. Monteiro ainda era uma cidade fantasma, mas agora estava em paz. E Bill, cachorro louco, uma vez mais, provou que no Oeste só sobrevive quem tem coragem de encarar as trevas.